partir de 1º de agosto de 2021, entrar em vigor a chamada LGPD e entrar em vigor as sanções previstas nessa lei, que impactam na vida de muita gente, de todos os cidadãos e em especial das empresas. A LGPD traz uma mudança de paradigmas, traz uma série de preocupações por parte de todos os cidadãos e, nesse sentido, o programa vai discutir hoje esse tema, visando esclarecer todas as perguntas que hoje o cidadão possui com relação à lei. E para falar sobre esse tema, nós recebemos um economista especialista no tema, Vitor Pedroso, sócio-líder de serviços forenses da Grant Thornton Brasil. Como vai, Vitor? Boa noite, Leopoldo. Obrigado aí pelo convite, um prazer aqui participar e falar com vocês um pouquinho, compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência sobre esse tema. Na verdade é um prazer recebê-lo, você que é especialista no tema. Me fala um pouco sobre essa Grant Thornton Brasil, você é sócio-líder de serviços forenses, como funciona a dinâmica dessa empresa? A Grant Thornton Brasil é uma empresa multinacional, uma empresa que existe há mais de 100 anos aí. Hoje, a gente aqui no Brasil, nós estamos em 12 escritórios em 10 estados. A gente hoje, nós somos em aproximadamente 1.500 colaboradores, né? Somos uma firma basicamente de auditoria e consultoria, né? Fazemos auditoria, prestamos serviço de auditoria aí para as empresas. Do meu ponto de vista aqui, da minha área, né? Serviços forenses, hoje a gente presta muitos serviços voltados à compliance, né? A adequação de legislação, adequação de controles, de governança em relação a legislações específicas, como, por exemplo, a LGPD, e então a nossa dinâmica aqui é realmente prover consultoria para as empresas para que elas possam estar em adequação, possam estar, né, adequadas aí em relação aos requisitos da legislação e possamos ajudar eles também a encarar esses desafios aí que vão surgir decorrentes dos requisitos da lei. Indo direto ao assunto, principalmente para aquele cidadão que está em casa que não sabe o que é LGPD, é claro que hoje o tema é bem difundido no meio dos meios de comunicação, mas o que é LGPD? Bom, eu vou tentar falar de uma forma menos técnica, falar de uma forma mais prática, né, o que é LGPD. A LGPD ela vem com um único objetivo, né, proteger o cidadão, proteger o titular do dado. Né. Hoje, nós, como cidadãos, nós temos aí, né, dados em vários lugares, em várias empresas. Né. Então, quando você vai na farmácia, você dá o seu CPF, quando você vai numa loja e compra alguma coisa, põe o CPF na nota, quando você se cadastra no e-mail, né, num site para receber, né, newsletter de alguma empresa, de algum tema. Então, assim, hoje nós temos nossos dados por aí. Né? Quem nunca recebeu uma ligação de alguma empresa que você nunca ouviu falar e que tinha os seus dados, sabia quem era você, sabia o seu telefone, né, e sabia até informações que muitas vezes a gente não tinha, nunca passou isso para ninguém. Né? Então, o uso inadequado desses dados, né, era algo que estava sendo muito recorrente pelas empresas. Né? Então, compartilhamento de dados sem autorização, né, a utilização de informações de maneira inadequada. Então, o que essa lei vem para proteger? Ela vem para proteger, para nos proteger como cidadão. Né? Vem para trazer para a gente, né, o direito nosso como titular do dado. Né? O dado não é um ativo da empresa, não é um ativo da companhia, né, o dado pessoal. O dado pessoal é um ativo meu, né, um ativo nosso, um ativo de cada um de nós. E nós temos que cuidar disso. Né? Então, quando você vai na farmácia, por exemplo, a pessoa do caixa fala assim, me dá o seu CPF que eu vou te dar um desconto. Ela não está te dando desconto, ela está comprando seus dados. Né? Você está ali autorizando que ela utilize aqueles dados seus, e que muitas vezes são dados relevantes. Né? A gente não entende, a gente acha, é só o CPF. Mas o seu CPF está linkado com o remédio que você comprou. O remédio que você comprou está linkado com alguma doença ou com alguma comorbidade que você teve em algum momento da sua vida. E alguém vai utilizar isso de uma forma inadequada. Então, a legislação vai proteger isso. Né? Na verdade, dados deve ser feita de maneira adequada, deve ser feita de maneira usual, né? E tem que ter, dependendo ali da base legal que for ser utilizado, até o consentimento do titular para a utilização desses dados em determinadas finalidades. Então, eu gosto muito dessa palavra. Eu gosto muito dessa palavra, principalmente no direito, esse consentimento, ele vem do direito italiano, se eu não me engano, e ele foi incorporado no Brasil e ele é utilizado em várias nuances, em várias áreas do direito, principalmente, por exemplo, no direito médico. Hoje, o médico, quando ele conversa com o paciente, ele precisa do consentimento daquele paciente para realizar uma série de procedimentos. Eu fico pensando na questão dos meus dados pessoais. Eu tenho que
na verdade, alguém que utiliza os meus dados precisa do meu consentimento. Quais seriam as fronteiras desse consentimento na LGPD? Porque eu acho muito vago essa questão do consentimento na LGPD. Não sei se consegui passar a essência A lei da minha pergunta. fala, Leopoldo, sobre utilização de forma devida, né? Ou a utilização desses dados com base legal. Né? O que seria isso? Então, por exemplo, vou explicar aqui. Uma empresa, quando ela pega os seus dados, né? Quando você vai entrar num edifício, você precisa dar o seu RG. Você dá o seu RG, lá ele vai fazer o seu cadastro. Se você falar, poxa, eu não quero que você utilize os seus dados, a empresa vai falar, ou a portaria vai falar, então você não pode entrar, porque isso é uma norma de segurança. Né? Então você precisa dar o consentimento para a utilização daqueles dados. Mas a lei também traz questões de bases legais que estão previstas em outras legislações. Como, por exemplo, o funcionário de uma empresa. Ele precisa passar os dados deles e utilizar os dados dele para fins de rede social, por exemplo, ou para fins de pagamento de salário, enfim. Né? Então, assim, a lei traz algumas questões que podem ser analisadas pela empresa e que, em caráter de exceção, não necessitam do consentimento, que elas estão sustentadas por base legal. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de utilização de acesso a determinados locais, quando a gente fala, por exemplo, de utilização dos dados para fins de cumprimento de outras legislações, né? Quando a gente fala de legítimo interesse, quando a gente fala de outros tipos de bases legais que estão previstas na própria lei, você traz esses aspectos para que quem está utilizando o dado fale assim, olha, eu estou utilizando esse dado por uma finalidade específica, e para essa finalidade específica, eu tenho aqui uma base legal que me garante o direito desse dado, porque eu preciso prestar conta, eu preciso cumprir uma outra legislação. Então, nesse caso, o consentimento, ele não é necessário. Né? Óbvio, a gente está falando aqui de uma lei que ela é super nova. No Brasil, a gente sabe que tudo o que existe, isso gera jurisprudência. Então, a gente só vai saber realmente, né, como que isso vai ser utilizado e como que isso vai ser aplicável no dia a dia daqui 5, 10 anos, né, quando começar a ter documentos e a gente começar isso passar a fazer parte do nosso dia a dia. Mas o consentimento, isso é necessário. Porque às vezes você tem os seus dados, por exemplo, com uma companhia de telefone celular, né, que você tem, e ele está utilizando para uma finalidade específica. Mas se ele está utilizando para aquela finalidade específica, ele não pode utilizar para outras finalidades. Ele não pode pegar o seu e passar para um terceiro, sem o seu consentimento. Você tem que dar quais são os dados, Vitor, que são protegidos pela lei em especial? E eu fico pensando até nas redes sociais hoje, porque hoje o cidadão patrocina um link na rede, e aí ele pode patrocinar esse link de várias formas. Ele patrocina ou como pessoa física, ou até como pessoa jurídica ali por parte de uma empresa. E ele patrocina um determinado link e ele começa ali a divulgar e começa a aglutinar informações, não digo nem por um link, mas até por sistemas, porque hoje a tecnologia avançou bastante. E aí, por um determinado sistema, ele começa a coletar informações de diversas pessoas. E claro, essas pessoas não consentiram, mas por estarem expostas nas redes, acabam fornecendo seus dados de forma até que indireta. Como que isso é desenvolvido frente à lei? A lei fala dados pessoais que possam... O que são dados pessoais? São dados que identifiquem ou que sejam identificados uma pessoa física natural. O que isso significa na prática? Qualquer dado que te identifique. Então, por exemplo, seu nome completo, seu RG, seu CPF, são dados que te identificam. Entretanto, tem outros dados que, se confrontados ou se cruzados com outros dados, eles também podem te identificar. O IP do meu computador. O IP do meu computador, por si só, ele não é um dado pessoal. Entretanto, se quem tiver acesso ao IP do meu computador também tiver acesso a uma chave que leve a minha pessoa, isso se torna um dado pessoal. E o e-mail? O e-mail é um dado pessoal. O e-mail é um dado pessoal. Contém os seus dados pessoais. Né? Então, assim, quando a gente fala de dados pessoais, precisa se levar em consideração qualquer dado. Você falou de rede social. A gente vê muitos casos aí das pessoas realmente exporem a vida delas, né? Porque realmente elas tiram fotos, tal, né? Não sei o quê. Então, assim, para você ter uma ideia do nível que se chegou à questão de dados pessoais, no Japão, né, existe vamos dizer assim, né, uma recomendação do governo para as pessoas não tirarem foto fazendo, né, o sinal da vitória, vamos dizer assim, ou, né, o paz e amor. Por quê? Porque as pessoas estavam coletando os dados, né? Então, assim, dependendo da máquina que foi tirada ali da aproximação, a pessoa consegue coletar sua digital através da foto que você tirou. Sim. Olha que nível que chegou questão de dados pessoais. Isso, sua digital é um dado pessoal, porque ele te identifica.
correto? Então, assim, quando a gente fala de questões de dados pessoais, quando a gente fala de questões voltadas aí o que te identifica, é isso que as empresas precisam identificar. Então, né, as empresas elas precisam fazer todo esse trabalho de conscientização, né, esse trabalho de reflexão sobre os dados, para identificar quais são os dados que podem identificar as pessoas físicas, e a partir disso ela trabalhar em cima disso. Há alguma exceção? Alguma exceção com relação a esses dados em especial? Alguma exceção? A questão não é exceção, a questão é como trabalhar isso. Certo. Porque hoje, a gente dentro, os dados, hoje eles estão basicamente, né, quase a totalidade deles em ativos tecnológicos, né, então estão dentro de computadores, de servidores, né, de sistemas, né, então assim, como que você trabalha isso? Existem formas de se trabalhar isso, muitas vezes para anonimizar um dado, né, então não sei se você já viu, às vezes no banco, muitas vezes no banco aparece isso, né, tem lá o seu CPF, mas ele tira 2, 3 números ali, coloca um asterisco, ele está anonimizando o dado, para que você não seja identificado. Existem formas de se trabalhar para anonimizar os dados. Porque os dados hoje, Leopoldo, eles são como petróleo. Eles são novo petróleo. Quem tem dados, sabe trabalhar dados, está à frente. Então, por isso que as empresas querem dados. Porque com dado você identifica qual é o comportamento de uma pessoa, você identifica em que aquela pessoa vai votar, você identifica uma série de informações que são relevantes, né, para fins de marketing, para fins de mercado. Né? Então, a questão que elas podem utilizar esses dados desde que isso não seja identificável, né? E desde que isso não te traga, vamos dizer assim, um alto risco de ser exposto, né? Quem fiscaliza tudo isso? E o cidadão tem muito medo da multa e fica pensando, mas e se, por exemplo, eu não aceito que aquele dado meu foi exposto, quem eu procuro? Hoje existe a autoridade supervisora, né, a NPD, né, que a NPD é a responsável por receber, né, as reclamações, é responsável ali por receber as denúncias das empresas que estão vazando dados. Então, o trabalho da NPD é autuar, primeiro é supervisionar, né, supervisionar o tratamento de dados dentro das empresas que tratam esses dados. E segundo, é fiscalizar. Né? Como isso vai ser feito, a gente ainda não sabe. Né? É muita coisa para ser feita ainda. A NPD foi instituída há pouco tempo, né? As pessoas que estão lá são pessoas extremamente competentes, estão trabalhando em cima disso, né, aos poucos elas vão começando a soltar aí qual que vai ser a metodologia disso, como que elas vão fiscalizar, como que isso vai ser feito. Mas você, como pessoa natural física, dona dos seus dados, você pode ir atrás dos seus direitos. Então, como eu disse, o PROCON, por exemplo, já está notificando algumas empresas utilizando a LGPD como base. Né? Vou aproveitar quem está em casa. Houve ali um vazamento de... Aproveitando quem está em casa, o cidadão que está nos assistindo, por exemplo, ele deve pensar assim, nossa, meu dado foi vazado ou adquiriram meus dados, ele fica inconformado com aquela publicidade que ele recebe e tal, né? Eu sei que existem duas situações, pessoa física e jurídica. Agora, assim, independente de qualquer situação, e depois eu gostaria até que você discutisse essa questão da eventual multa para a pessoa física, não sei se tem. Mas assim, no primeiro momento, o cidadão pode ir numa delegacia, até para informar, ele pode ir numa delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência ou não? A lei, ela tem um caráter administrativo, então ela não tem um caráter criminal, enfim. É óbvio que se isso ensejar uma questão criminal, por exemplo, um sequestro, vazou seus dados ali, vazou... Né, por exemplo, vamos supor, né, você por algum acaso você registra isso no aplicativo, o horário que você sai de casa, o horário que você chega, né, e essas informações vazam, e alguém utiliza isso de forma indevida, né, então isso daí pode ensejar em você um risco, né, de vida, por exemplo, né, mas a lei LGPD ela tem caráter administrativo, então ela é aplicável para pessoas jurídicas. Né? Pessoa física não, quer dizer, o cidadão que descumpriu. Não, ela tem caráter administrativo. Por exemplo, se eu mando um e-mail para um colega meu, para um amigo de profissão, por exemplo, não impacta, na verdade não há violação de LGPD porque eu mandei um e-mail para ele. Sem a permissão dele. É aplicável para pessoas jurídicas, né, para pessoas jurídicas. E ainda existem algumas exceções. Então, por exemplo, se for para pesquisa, né, existem exceções, a pessoa pode utilizar aquilo lá porque é um fim acadêmico, né, não é uma finalidade comercial, então pode-se utilizar aquilo lá, aquelas informações, né, a coleta dessas informações para fins de pesquisa acadêmica, né, então existem algumas pequenas exceções nesse sentido, mas na maioria dos casos, né, ela é aplicável, e ela é aplicável para pessoa jurídica, né, as pessoas jurídicas, elas podem sofrer algumas sanções, né, dentre elas... Quais sanções? Né, dentre elas multa, né, que pode chegar a 2% do faturamento limitado a 50 milhões por infração,
né? Ela pode ser impedida de utilizar dados pessoais, ela pode receber uma sanção de, olha, a partir de agora você tem que deletar todos os dados pessoais que estão aí dentro da sua empresa. Para algumas empresas, mais fácil fechar as portas, né? Então, assim, existem essas sanções, ela pode ser advertida, né? Ela pode tomar uma suspensão, ainda não está definido qual vão ser os critérios para essas medidas disciplinares, né? Então, assim, hoje o que a gente vê é os casos, os grandes casos de vazamento de dados que estão ocorrem, e que agora estão tomando proporções maiores. Então, todo dia você entra aí no UOL, né, ou no Globo, ou em qualquer outro tipo de mídia, e você já vê ali que, né, determinada empresa, vazaram os dados de, né, de tantas empresas, vazaram os dados, né, de tantas pessoas, e até dos órgãos públicos, né? A gente viu aí recentemente, não lembro exatamente como foi, mas do Detran, que vazaram aí dados de não sei quantos mil condutores. Então, isso, obviamente, seja um risco para eles, né? E o poder público também vai ser fiscalizado e pode ser multado de igual forma. Fantástico. Eu vou fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Queria falar um pouco sobre compliance. Você falou que a empresa, a Thornton, trabalha com compliance, é isso? Eu queria falar um pouco sobre compliance e informar o cidadão, porque eu achei esse tema extremamente, me chamou a atenção, porque eu adoro temas novos e temas que impactam no dia a dia das pessoas, e principalmente temas de vanguarda. Eu acho que esse tema é de vanguarda. Eu vou chamar um rápido intervalo e nós já voltamos. Voltamos, programa Nosso Direito em Ação, hoje falando sobre a LGPD. E no bloco anterior eu até comentei que eu gostaria muito que o Vitor falasse hoje sobre compliance. Mas antes da questão do compliance, eu vou fazer a seguinte pergunta, Vitor. Essa questão hoje da invasão de sites, principalmente do poder público, enfim, sites... Agora, tivemos recentemente a questão da invasão do site do Tribunal Superior Eleitoral e outros. Isso impacta de forma, e aliás, de forma muito polêmica, e a repercussão acaba ganhando contornos aí inestimáveis, porque nada mais, nada menos do que dados aí envolvendo o eleitor, aquela pessoa que vai exercer ali o seu direito de voto. Mas eu fico pensando, além da sanção criminal, como é que fica essa questão do hacker que invade? E aí eu não penso nem só no hacker, fico pensando e levando isso a cabo das empresas, as empresas que não tomarem cuidado, por exemplo, para que um determinado hacker invada, pratique um crime aí e acesse os seus dados. Como que fica isso frente à LGPD e, na sua opinião, também como especialista do tema? Leopoldo, obrigado pela sua pergunta. O que eu sempre falo para os meus clientes, a pergunta não é se o hacker vai invadir, né? É quando ele vai invadir e como você vai responder isso, né? Porque, no final das contas, hoje todas as empresas estão suscetíveis, né? As empresas têm portas, as empresas têm algumas portas ali dentro do seu ambiente que podem, né, estar abertas para que um hacker possa invadir, né? Então, assim, o que eu sempre falo, nos preparem para que isso não ocorra, que eventualmente isso pode ocorrer, mas você tem que ter um plano de resposta, né, e você tem que saber responder e gerenciar essa crise de forma adequada, né? Então, assim, invasão é igual a questão de fraude, né? Porque as fraudes, não sei o quê. Cara, isso daí tá ficando cada vez mais complexo, né? Você vê aí que o fraudador, que o hacker, ele tá evoluindo e ele vai estar sempre evoluindo, porque por mais que você comece a fechar algumas portas, ele vai abrir outras, ele vai identificar, né? É o padrão dele, ir lá e identificar formas de entrar e de cometer algum ato ilícito. Então, assim, no final das contas, as empresas precisam começar. Quando a gente fala de segurança da informação, né, que é o tema central aqui que eu quero tratar, as empresas, isso não é novo para as empresas. Ninguém aqui está querendo reinventar a roda, falar o que é segurança da informação. Hoje, as empresas têm segurança da informação, mas elas têm segurança da informação para quê? Elas focam em questões estratégicas, informações financeiras, né? Elas focam a segurança da informação delas nessas informações. O que a gente sempre fala para as empresas comece a focar, ter esse mesmo foco que você tem nessas informações estratégicas para os dados pessoais.
né? Você precisa garantir dentro do seu ambiente uma segurança de informação adequada ou um plano de resposta a incidentes adequado para que você consiga responder quando você sofreu um ataque hacker. Isso aconteceu, a gente viu aí o caso da Renner, por exemplo, que está público, então eu posso falar. O caso da Renner, a Renner foi invadida, 2 dias depois ela já tinha retomado, já tinha tomado todas as medidas internas para restaurar backup, para identificar se houve vazamento de dados ou se não houve. Então, assim, você precisa estar preparado para ser invadido e ter um plano de resposta adequado. Agora, os valores estão sendo invertidos no seguinte sentido, eu faço a pergunta. Quer dizer, então, já que eu sou uma empresa, eu tenho que garantir que eu não seja invadido e pronto. Na verdade é isso, quer dizer, já que existe o hacker, eu preciso garantir que os meus dados sejam protegidos e não importa. Protegidos. Por exemplo, tem empresas aí que eu já vi, né, empresas que estão muito à frente em questão de segurança da informação, que elas anonimizam o dado. Então o hacker entra lá, ele pode até invadir, ele entra no ambiente, ele pode até sequestrar os dados, mas ele não vai conseguir fazer nada, porque os dados estão anonimizados. Ele vai pegar lá o dado está criptografado, ele não tem a informação original. A empresa garantiu que esse dado, onde ele é arquivado e onde ele pode ser buscado dentro dos ambientes, que ele estivesse anonimizado de forma adequada. E isso garantiu realmente que, por mais que o hacker tenha invadido e tenha pego, isso não gera um alto risco ao titular do dado, não gera ao titular do dado um passivo, né, em termos de ter o seu dado publicado aí, né, e eventualmente pode ser um dado que você não queira que ninguém saiba, isso pode acontecer, dados médicos, por exemplo, né, podem até causar aí algum tipo de repercussão para a pessoa física que tem esses dados vazados, enfim. Né? Então, a questão é essa, né? Não garantir que o hacker não vai invadir, não é isso. É garantir que os dados estejam protegidos. E garantir que você tenha um plano de resposta a incidentes adequado e que consiga responder adequadamente, né, a invasão ali para restaurar o seu ambiente e para também evitar que, né, essas informações sejam divulgadas de forma ilícita. Agora o compliance. Fico pensando no compliance, porque é um tema de vanguarda hoje, uma preocupação, e as empresas em geral precisam estar atentas. Eu gostaria que você abordasse para nós essa questão do compliance, e mais do que isso, trouxesse as questões práticas. Como que isso é trazido para a empresa, para o escritório de advocacia, porque nós temos escritórios hoje que são grandes empresas, são prédios de prestações de serviços jurídicos. Como que isso é tratado a nível de consultoria? Como que isso é levado ao cliente? O programa de compliance, ele começou a ser, ele é, novamente, né, ele é uma coisa bem já bem batida, né? Compliance também não é uma coisa nova, né? Ele entrou aí mais em pauta das empresas depois da sanção da lei anticorrupção, realmente, que foi pós-Lava Jato, aí, que trouxe aí alguns impactos com as empresas que lidam com o setor público, né? Mas compliance a gente já fala há muitos anos, já falamos da Sarbanes-Oxley desde 2002, né, após aquele escândalo da Enron, né, as empresas já tratam compliance com relação a questões tributárias, a questões financeiras, a questões organizacionais, né, já existe esse compliance, né? Então, assim, quando a gente fala sobre o compliance aqui na privacidade e proteção de dados, as empresas elas vão ter que, de alguma forma, criar um programa, um sistema de gestão, alguma coisa ali que você consiga, de forma adequada, né, garantir que você mapeou todos os riscos dentro da sua organização, você entende quais são os riscos, você está trabalhando para poder, né, aprimorar os seus controles, aprimorar o seu ambiente de segurança da informação, de tecnologia, e garantir também que dentro da governança da sua organização, você consiga tratar esse tema de forma, né, rápida, né, de forma que você consiga ganhar agilidade, né, no momento que você tiver uma crise, no momento que você precisar ali fazer um reporte para a autoridade supervisora, no momento que você precisar fazer um reporte para os titulares dos dados. Então, assim, você precisa criar nas empresas que, e isso é para todas, né, óbvio que pequenas e médias ainda está se discutindo o que pode ser feito, né, a NPD tem essa preocupação com pequenas e médias empresas e eles estão trabalhando realmente para criar um framework ou uma forma dessas empresas conseguirem estarem adequadas sem que elas tenham, né, um alto custo, porque a gente sabe, né, uma multinacional, obviamente, ela já tem um ambiente, ela já tem uma preparação, ela tem orçamento para chegar lá e acoplar, né,
um grupo de novos consultores ou de ajuste de todos os seus controles, seus processos, para garantir o cumprimento. As pequenas e médias, a gente sabe que elas sofrem um pouco mais, né, por questões de orçamento. Então, assim, essas práticas, elas vão ser aprimoradas ao longo dos anos, mas as empresas, né, que lidam com dados pessoais já precisam se preocupar com isso, já precisam criar um canal, né, para que o titular do dado faça comunicação com a organização, né, para solicitar eventualmente, né, o apagamento dos dados, ou alteração, ou atualização desses dados. Precisa definir quem vai ser o seu encarregado dos dados, né, precisa ter uma pessoa encarregada, pode até colocar, eventualmente, até os próprios CNPJ como encarregado, mas precisa ter um plano de incidentes, né, ela precisa preparar ali políticas de privacidade para garantir que realmente, né, ela está adequada. Então, assim, o compliance como um todo, para as empresas que já seguem, que já fazem o compliance, isso vai seguir só mais um item, só vai abrir ali mais uma vertente, né? E na prática? Eu sou uma empresa, procurei o Vitor, por exemplo, e o Vitor, na verdade, é um especialista nisso. Qual é a primeira orientação, ou não digo nem a primeira, qual é a orientação mais importante para a empresa hoje que procura uma assessoria ou que, de repente, pense em uma prestação de serviços de orientação a nível de compliance? O que a empresa precisa seguir para que ela esteja dentro das nuances atuais da tecnologia? A principal ponto, tópico que a gente pode discutir quando a gente fala de adequação à legislação é você conscientizar as pessoas que trabalham com os dados. Né? Então, assim, não adianta você ter um ambiente de controles perfeito, não adianta você ter todas as políticas, você ter todas as ferramentas, se as pessoas que lidam com os dados, que trabalham nos processos, não estiverem conscientizadas. A questão cultural ela é muito importante. Então, explicar para elas quais são os riscos, explicar para elas, né, o que precisa ser feito, quais são, se elas vão ser disciplinadas ou não, se elas descumprirem algum tipo de regulação, como que elas trabalham com esses dados, como que elas descartam esses dados. A parte cultural é muito importante, porque o que as empresas precisam entender é que isso precisa gerar uma reflexão, né? As empresas precisam refletir como que elas lidam com os dados. Posso te dar um exemplo. A maioria das empresas que eu vou e que eu começo a pegar os formulários de preenchimento de pessoa física, eu identifico coisas lá que ninguém sabe por que a empresa está coletando aquela informação. Você pega lá um formulário, está escrito lá, religião, cor. Fala, nossa, mas você coleta esse dado para qual finalidade? A pessoa, não sei, eu peguei esse formulário de outro lugar e trouxe para cá. Então, peraí, você está coletando um dado que você não tem qualquer necessidade de ter esse dado, e você está trazendo um risco para dentro de casa, sem necessidade, sem qualquer ganho. Por que você está coletando? Vamos cortar, então. Tá bom, então vamos cortar. Então, essa parte de reflexão sobre os seus controles, sobre os seus processos, a parte de conscientização dos seus colaboradores, né, dos seus terceiros, né, garantir também juridicamente que você esteja adequado a questões de bases legais, que seus contratos estejam, né, também, seus contratos vigentes também contenham cláusulas LGPD que garantam que os seus terceiros também estão cumprindo, né, as mesmas requisições que você, é fundamental, né? Então, essas seriam as dicas que eu daria aí para as empresas que, né, estão ouvindo falar pela primeira vez de LGPD e já começa a bater o desespero, né? É o que eu falo. LGPD não é uma coisa que veio para mudar a forma como a empresa vai trabalhar como um todo e vai mudar tudo. E, nossa, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que fechar as portas. Não é bem assim. Você precisa adaptar os seus processos, você precisa refletir sobre as suas abordagens internas e também rever, obviamente, né, se os seus controles estão adequados para evitar que, né, você tenha algum tipo aí de incidente de segurança. Um recado para, então, as grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios e pequenos negócios, pessoas que estão nos assistindo aí que têm um mundo à frente aí e precisam de uma luz nesse caminhar aí, porque, na verdade, estamos passando por um período de grandes transformações, principalmente a nível de tecnologias, mudanças que nós não acompanhamos, tanta evolução e, ao mesmo tempo, tantos percalços trazidos aí pelos últimos impactos sociais. Um recado para essas empresas e para todos que estão lhes assistindo. O que eu sempre falo, né? Trate os dados dos outros como você gostaria que fosse tratado os seus dados, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Ninguém gostaria de ter os seus dados aí numa dark web, que seus dados fossem divulgados para terceiros. Ninguém gosta de receber uma ligação de alguém que você não está procurando, né? Incorporadora, né? Companhia telefônica, enfim. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Tratem os dados de forma adequada, não utilizem os dados de forma inadequada.
Entendam as questões que estão relativas aos seus dados para que vocês possam tratar isso e criar processos e conscientizar as pessoas que lidam ali no dia a dia com esses dados para que elas consigam cumprir a legislação. Isso, no final das contas, é muito mais importante, quer dizer, é tão importante quanto, não vou falar que é mais importante, mas é tão importante quanto criar um ambiente de controles, um ambiente de processos robusto, né? A gente vê aí as pesquisas mostram que a maioria dos incidentes de segurança acontece de dentro para fora. A gente está falando de hacker, né? Porque o hacker vai invadir, mas a maioria dos incidentes não acontece por hacker que invade o ambiente e rouba os dados, né, e sequestra os dados. Acontece de alguém que, desavisado, coloca lá os dados num pendrive, né, sai na rua e perde o pendrive. E alguém acha aquilo lá e tem um monte de dado pessoal. Né, ou de alguém que manda um e-mail indevido lá com a folha de pagamento da empresa para alguém que não deveria receber. Então, a reflexão sobre esses dados, entender qual que é a importância, né, do papel aí da sua empresa, né, da sua organização em relação ao LGPD, conversar com as pessoas com quem vocês trabalham, conscientizar os colaboradores, conscientizar os terceiros, os seus parceiros, para que vocês consigam, né, estar em conformidade. Quando a gente fala de fiscalização, óbvio que o alvo principal não vai ser as pequenas e médias empresas, né? Mas elas também precisam cumprir, está na legislação. Então, assim, não pensem que, não, por que eu não vou ser fiscalizado, eu não vou fazer nada. Você vai ter o risco contencioso, você vai ter as pessoas ali que você pode vazar um dado de alguém, né, te denunciar ou entrar com um processo contra a sua empresa. Então, assim, cuidem desses dados. Né? Se tiver dúvida, pergunta, procura algum profissional especializado no tema, né? Levanta o tema, participe de debates, porque está sendo discutido, é um tema novo, é novo para todo mundo. Está, né? Todo mundo se adaptando, entendendo como que você pode fazer isso dentro do seu ambiente, como você pode se adequar. Seria esse o recado que eu daria, Leopoldo. Agradeço muito a sua participação, foram muitas informações. Falar de LGPD, compliance, esses temas são muito atuais. Eu tenho certeza que a sua participação aqui só agregou. Convido para participar outras vezes. Eu tenho certeza que as suas orientações vão servir aqui de impacto, de prospecção para muitos cidadãos que estão nos assistindo. Eu que agradeço, Leopoldo. Obrigado aí pelo convite e fico à disposição. O programa Nosso Direito em Ação fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um tema de destaque. Hoje, o destaque foi Vitor Pedroso, economista, falando sobre LGPD. E você que está nos assistindo, participe, compartilhe e vamos juntos nesse caminhar, porque com certeza a tecnologia está aí à disposição e nós temos que estar atentos, reflexivos, antenados com todas essas mudanças. E ficamos por aqui até a próxima semana.